Bom dia, meus amados. Mais um dia na presença do Senhor, aproveitando todo o tempo que o Senhor nos dá, sendo gratos a Ele por nos permitir ter este acesso, àquilo que é exclusivo do Senhor. Como é bom, irmãos, termos sempre um tempo para examinarmos a sua verdade. E da mesma maneira, olharmos para a nossa vida, para que possamos ir descobrindo, possamos ir simplesmente expondo a nossa condição, reconhecendo o quão necessitados do Senhor nós somos, tendo sempre a oportunidade de sermos tratados pelo Espírito de Deus para que toda condição de fraqueza seja simplesmente tirada da nossa vida com a ajuda do Senhor. E aquilo para o qual o Senhor realmente nos chamou possa estar sempre diante de nós, possamos estar sempre ligados, tendo plena consciência do que estamos fazendo, do que estamos vivendo, do que necessitamos buscar. Devemos fazer as coisas sempre de uma maneira consciente. Eu queria nesta manhã compartilhar um pouquinho com vocês as coisas que o Espírito trata com a gente e que tem muito a ver justamente com o excesso de confiança de algumas pessoas, que elas simplesmente se confiam e pensam em que já, pelo fato de ter entregado sua vida ao Senhor ou ter se batizado, já alcançaram uma condição definitiva de salvação. Mas a verdade, irmãos, é que a salvação ela se conquista dia após dia. E é por isso que é necessário a gente, em todo o tempo, estarmos observando assim a verdade, assim a nossa vida. Cada dia que o Senhor nos dá é um tempo que o Senhor nos permite ter para que aquilo que necessitamos do Senhor possa ser conquistado. Porque somos provados pelo Senhor justamente porque Ele quer nos dar o que necessitamos para alcançar realmente a promessa do Senhor. E para isso devemos ter consciência de que cada dia que o Senhor nos dá, nós precisamos buscar. Cada dia precisamos tornar esse dia, um dia proveitoso, tanto para receber de Deus, tanto para dar a quem necessita. Porque a nossa vida, a vida do cristão, ela deve ser vivida desta maneira, sempre na expectativa de levar a mensagem do Senhor, de evangelizar as pessoas para que possam conhecer a Cristo, possam conhecer esta verdade e haja sempre a opção de escolha para a salvação. E esta vida nós devemos vivê-la conscientemente. Não nos iludamos, não nos iludamos pensando que já conquistamos alguma coisa. Nós temos que cultivar o amor de Deus na nossa vida, irmãos, dia após dia, estando sempre atentos a tudo aquilo que flui de nós, seja pensamento, seja palavras, seja atitudes, porque somos nós os que necessitamos do Senhor. Mas não nos confiemos. Não achemos que o que necessitamos já alcançamos. Não.
enquanto estivermos vivos, enquanto estivermos nesse mundo, estaremos passando, né, por um processo que o Espírito opera sobre nós. E ele diz, até o dia de Cristo, até o tempo em que se cumpra a promessa da vinda do Senhor. Ou que simplesmente nós fechemos nossos olhos neste mundo. Mas enquanto vivamos uma vida em Cristo, estaremos sendo tratados pelo Senhor, porque é necessário ir adquirindo de Cristo, né, a sua semelhança, que para nós se chama santidade. Não nos confiemos em nós mesmos, irmãos. Estejamos atentos, vivamos uma vida sóbria, vivamos uma vida, sabe, cuidando sempre de estarmos nos examinando a nós mesmos. Porque quando nós começamos a nos confiar achando que já conquistamos alguma coisa, simplesmente deixamos de buscar. E quando deixamos de buscar, começamos a enfraquecer. E o diabo vai se aproveitando justamente desta condição e vai roubando de nós aquilo que o Senhor tem nos dado. E a nossa fé, ela vai se esvaziando. E quanto menos busquemos o Senhor, quanto menos investamos nele, quanto mais nos confiemos de que já somos salvos e deixemos de buscar o Senhor, mais o diabo tirará de nós a confiança em Deus, a confiança na sua palavra, a convicção que nós tínhamos de Cristo na nossa vida. Simplesmente começamos a perder esta certeza da nossa salvação. E em algum momento percebemos que enfraquecemos demais e já não temos a mesma força para nos levantarmos, para prosseguir. O diabo joga pesado sobre nós. Joga pesado. Muito mais na vida de um cristão, de alguém que já conheceu a verdade e por algum motivo permitiu que a fraqueza se manifestasse. O diabo joga pesado, irmãos. Ele simplesmente virá com todo o peso do pecado para fazer com que a pessoa realmente ela não tenha mais força para se reerguer, se levantar e voltar a caminhar para Cristo. Por isso devemos estar atentos àquilo que estamos vivendo no dia a dia. Todo o conselho que o apóstolo nos dá, o apóstolo Paulo, quando ele nos diz que devemos viver cada dia como se fosse o último, é verdade. Não brinquemos com isso. Não achemos que Paulo estava exagerando, não. Ele sabia exatamente o que estava nos ensinando, o que ele estava nos dizendo. Porque ele sabe também e conhece a ação diabólica. Ele sabe como o diabo trabalha de uma forma intensa, querendo destruir a vida de um cristão. Ele trabalha arduamente, mas ele não para jamais. Por isso que nós devemos estar atentos à maneira como estamos desenvolvendo nossa vida. Quando Cristo nos diz que devemos viver sobriamente, que devemos estar atentos, que devemos estar vigiando e orando, é justamente o que devemos fazer, porque o mundo naturalmente nos arrastará para o pecado. Se nós não fizermos a diferença, se nós não estivermos atentos, fazendo a diferença, o mundo vai nos arrastar, irmãos, para o pecado. Sabe? O pecado tem uma força muito grande. E o nosso corpo, por natureza, ele tem uma tendência ao pecado. Se nós não estivermos lutando constantemente contra nossas próprias fraquezas,
Em algum momento estamos nos deixando levar e estamos simplesmente fazendo a vontade da carne e não a vontade do Espírito. Por isso que essa luta é em todo o tempo. Não é apenas de um momento, não é apenas de um dia, não é apenas no tempo do culto, não é apenas em determinados momentos que nós escolhemos assim, não. Se verdadeiramente almejamos a nossa salvação, se queremos realmente ter uma vida com Cristo, devemos estar atentos em todo o tempo, vigiando, orando, cuidando daquilo que nós estamos recebendo de Deus e vivendo uma vida para cumprir sua vontade. Não se confie, não se iluda. Não. Se não for essa semana, eu vou na próxima. Irmãos, uma semana já é muito. Nós deveríamos estar, e eu não estou dizendo que você tem que estar na igreja todos os dias, não. Eu estou dizendo que a tua vida deve ser vivida dentro daquilo que o Senhor realmente espera. E para isso nós devemos buscar e saber exatamente o que o Senhor requer de nós. Porque o Espírito, Ele nos direcionará de forma perfeita para que a vontade de Deus venha a se cumprir em nós. Mas lembrando sempre, irmãos, que quem promove a ação do Espírito somos nós, porque Ele nos foi dado, mas também nos foi dada a ordem do ide e pregar o Evangelho, né? Visitar os enfermos, visitar os necessitados, sabe? Tudo esse mandamento, essa ordenança que vem de Cristo, é justamente para que, cumprindo a sua vontade, o Espírito opere sobre nós a condição necessária. Seja para nós recebermos, seja para suprir a necessidade dos outros, daqueles a quem estamos visitando. Estejamos atentos, cuidemos da nossa salvação. Cultivemos o amor de Deus em nós, irmãos, a cada dia. Não nos deixemos levar pela tentação do mundo. Não. Nós devemos, sabe, lutar contra a correnteza do mundo, contra a correnteza do pecado, porque ela vem com muita força. A tentação é muito forte. Mas em Cristo, e revestidos na sua verdade, e buscando sempre a ação do Espírito sobre a nossa vida, nós seremos sempre mais do que vencedores. Sempre estaremos superando qualquer dificuldade e estaremos vencendo e, acima de tudo, permanecendo para o Senhor. Cada dia. Não fique pensando no amanhã, pense no dia de hoje. Como está a minha vida hoje diante do Senhor? Como eu estou vivendo minha vida hoje, neste momento? Né? Porque se hoje você está enfraquecido, é o tempo de você se renovar no Senhor, porque amanhã você estará mais enfraquecido. E depois de amanhã, pior ainda. Então, enquanto tenhamos força, enquanto tenhamos ânimo, enquanto tenhamos consciência de que necessitamos buscar o Senhor, façamos. Investamos tempo, mudemos nosso comportamento, não nos deixemos levar e não fiquemos pensando no amanhã. Não, a partir de amanhã eu começo. Não, comece agora. Comece hoje, comece nesse momento. Não deixe que o diabo te roube mais, que ele te enfraqueça, que ele simplesmente te deixe sem essa condição que Cristo tem dado através do seu Espírito. Cuidemos da nossa salvação. Os tempos que se avizinham estão nos revelando em todo o tempo que o tempo do Senhor está chegando. Cabe a cada um cuidar da sua salvação, cabe a cada um cuidar da sua vida. Ninguém está obrigado a nada, ninguém está forçado a nada.
Mas se a salvação está no teu coração, se é o objetivo da tua vida, então viva por ela. Lute, se esforce, cuide, cultive, sabe, o amor que Cristo tem derramado sobre a tua vida e faça com que toda a tua vida seja vivida propositalmente para que, no determinado tempo, nós possamos ser chamados de benditos do meu Pai, né? Sejamos honrados por Cristo porque Ele nos reconheceu como pessoas que fomos fiéis, que lutamos para alcançar a coroa da vida e não venhamos a ser tratados como afastai-vos de mim porque não vos conheço. Esse será o dia, irmãos, em que a justiça do Senhor se manifestará e se manifestará favorável àqueles que hoje estão pagando um preço pela sua vida, que estão pagando um preço pela sua salvação, que estão se dispondo a servir ao Senhor, vivendo uma vida regrada dentro dos seus princípios, dando ouvidos ao Espírito de Deus, se deixando guiar para que a sua vontade venha, acima de tudo, se cumprir em cada um de nós. Cuidemos daquilo que o Senhor tem nos dado. Vigiemos em todo o tempo. Não permitamos que o diabo nos roube, mas cresçamos na graça, no conhecimento. Prossigamos sempre para o objetivo final da nossa vida, tendo sempre consciência do que estamos fazendo dia após dia. Não se confie. Continue a buscar. É difícil? Claro que é. Mas o Senhor sempre nos dará tudo o necessário e, além disso, nos dará muito mais para que possamos estar sempre bem e bem dispostos a Ele e a tudo o que Ele requer de nós. Então a tua vida será encaminhada de maneira perfeita ao encontro com Cristo. E esse dia será um dia maravilhoso. Cuidemos disto, irmãos, para que o diabo não nos roube esta opção que Cristo nos dá. Mas sejamos celosos, para que este tempo venha a se cumprir e haja alegria e prazer no dia do encontro com Cristo, porque fizemos o que devíamos, porque estivemos atentos, vigiando, cuidando daquilo que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Não relaxe, não desanime. Busque sempre do Senhor, o Espírito sempre estará pronto para te ajudar. Passaremos por muitos momentos, de todas, sabe? Momentos bons, momentos difíceis, mas o Espírito sempre estará pronto a nos ajudar. Por isso, não desanimemos, busquemos sempre ao Senhor, para que o objetivo final da nossa vida possa se cumprir. Em nome de Jesus. Tenha um bom dia, meus amados. Deus abençoe.